Ele esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 6, de 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que eu vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andaram mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Somente o Senhor Jesus tem palavra de vida eterna e Pedro deixa bem claro. Muitas vezes a própria palavra de vida eterna causa espanto em muitas pessoas. E as pessoas acabam dizendo isso que os discípulos disseram. Essa palavra é muito dura. Eu não vou continuar aqui. Aqui não é o meu lugar. E vão embora. Porque ouviram uma palavra que mexeu na sua ferida. Se nós não tivéssemos feridas, nós não precisaríamos de um remédiozinho para colocar na nossa ferida para sarar. A palavra de Deus cura, salva e liberta. Ela é o nosso remédio. Jesus Cristo na palavra e na Eucaristia também, mas estamos falando de palavra. Esta palavra que muitas vezes pode ser dura, mas ela é que vai ser responsável pelo processo de cura da sua ferida. Então que possamos aceitar toda a palavra de Deus, toda a exortação que o Senhor vem e nos dirige a cada um de nós. Porque Deus nos ama. Ele é completamente apaixonado por toda a humanidade. E Ele não quer que ninguém se perca. E por isso, como um bom pai que ama o seu filho, muitas vezes precisa dar um sacode, né? Falar aquela palavra ali mais enérgica para que o filho possa se tocar e deixar de lado o erro e começar a viver corretamente como manda o figurino, como manda a palavra de Deus. Se a palavra é dura, se caiu nos nossos ouvidos e nos incomodou, é porque essa palavra precisa ser vivida. Porque não adianta a gente ler tanto a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus, falar tudo o que a palavra de Deus está querendo nos transmitir naquele momento, mas se nós não vivemos, não adianta nada. E é por isso que nós temos que colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida. Porque nem sempre nós vamos ter aquele evangelho de açúcar, aquele evangelho light. Muitas vezes é um evangelho que é enérgico, né, e que te faz despertar para aquilo que você está fazendo de errado. Então que possamos acolher toda a palavra no nosso coração e pedir ao Espírito Santo que a gente saiba lidar com toda a situação. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.